Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Câmara, o podcast oficial da Câmara de Vereadores de Toledo. Eu sou a Jéssica e a cada episódio vamos te aproximar das decisões que impactam a nossa cidade. Conversar com vereadores, ouvir a comunidade e discutir os temas que envolvem a política pública no nosso município. Aqui, a transparência, a participação popular e a modernização estarão em pauta no Pod Câmara, o seu canal direto com o Legislativo de Toledo. Esse é o episódio número 1 e recebemos aqui o presidente da Câmara, o vereador Gabriel Baierle, do Partido União Brasil. O Gabriel foi eleito presidente do biênio 25-26 da 18ª Legislatura da Câmara de Toledo. Ele também é o mais jovem vereador da história a ocupar essa função. Está no seu 3º mandato e tem como pautas a saúde pública, os jovens, a desburocratização, a saúde e o empreendedorismo. Olá, Gabriel, seja bem-vindo ao Pod Câmara. Olá, Jéssica, obrigado. Muito feliz com o início desse projeto. Gabriel, a gente já começa falando de assunto que está muito evidente aí na sua vida, que é, nesse momento, você estar presidente e ser o presidente mais jovem aqui da nossa Câmara de Vereadores. Como que é para você ter essa responsabilidade, representar os vereadores, a comunidade? Como que é viver a presidência da Câmara? É uma responsabilidade muito grande. Eu que estou há 3 mandatos, né? E a gente vem nesse processo de entender mais, inclusive, a questão da gestão por si só. Então, é muito diferente do mandato apenas como vereador, hoje ter as funções administrativas da Câmara. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas acredito que ao longo do tempo conquistei essa confiança dos vereadores para que pudesse dar essa oportunidade de a gente administrar essa casa. Então, a gente tem buscado fazer muitas coisas diferentes, buscado realmente, principalmente, modernizar, atrair a população para a nossa Câmara Municipal e colocar realmente a Câmara como protagonista da sua própria história, como ela realmente é nas discussões das políticas públicas. Que bacana. E ainda falando de jovens e política, o que levou você a entrar na política tão cedo, né? A gente acabou de falar que você é o presidente mais jovem da história, e com 28 anos, né? Como que é você, então, no 3º mandato, ter entrado tão jovem, pensar em política? A gente sabe que é difícil falar de política na realidade que a gente vive, mas a gente também entende que o jovem precisa ter uma participação ativa na política. E você é um exemplo, né? É um cara que pegou ali e entrou nesse ambiente. Como é para você estar na política tão cedo? Eu sempre gostei de política, então desde criança participava de comícios, enfim, da parte política mesmo, acompanhava jornal, debates. Eu sempre gostei dos debates das propagandas eleitorais, então isso me motivou a conhecer mais um pouquinho sobre a política, até que em 2015 eu participei lá em Brasília do estágio visita, que é um estágio de uma semana, onde a gente conhece a Câmara dos Deputados, faz a simulação de comissões, enfim, de debates políticos, e aquilo lá eu voltei de lá decidido que eu queria entrar para a política. Então, em 2016 me candidatei, e aos 20 anos me elegi a primeira vez, e aí a gente iniciou esse trabalho lá em 2017 na Câmara, com um mandato diferente, principalmente mais próximo à população nas redes sociais, colocando um novo formato realmente de mandato de forma muito atuante. E a gente conseguiu e continua até hoje sendo realmente um dos representantes da juventude dentro da Câmara. Uhum. Até porque, se nós formos ver a população jovem de 15 a 29 anos, são 24% da população, tanto no Brasil como no Paraná, como em Toledo, são os mesmos 24%. Então, eu sempre digo que a juventude tem que buscar ocupar os seus espaços, né? Então, esse foi um espaço que eu pude ocupar, ser esse representante, e aí a gente tem um trabalho contínuo de forma diferente, como eu disse, que proporcionou realmente a população dar a oportunidade, renovar a confiança e renovar mais uma vez essa confiança com o 3º mandato. Legal, então são mais de 10 anos já envolvido com Sim. Isso, uma sementinha plantada lá em 2015. Se for ver, é 1/3 da minha vida na política. Que legal. E a gente falando ainda também sobre experiências políticas e jovem, nesse aspecto aí de idades que a gente tem dentro da política, a gente sabe que muitas vezes você encontra pessoas muito experientes nesse ambiente.
Como que é para você hoje ser presidente, ser vereador de terceiro mandato, ter entrado lá com 20 anos e ter que estar nivelado com pessoas que às vezes têm 50, 60 anos, né, e muitos anos de experiência de política? O que você levou disso? Como foi essa experiência? Como é, inclusive, lidar com políticos mais experientes? É natural na política, e era mais ainda, né? Antes, menos jovens e pessoas mais experientes. E hoje tem mudado esse cenário, inclusive a nível do Brasil. Então, inclusive por meio da rede social, né? A rede social tem permitido uma amplitude diferente. Mas claro que era um desafio muito grande, principalmente no início, né? Da desconfiança, eu era do setor privado, não conhecia realmente no dia a dia a prática. Então você vai conhecendo outras pessoas, vai se envolvendo, vai entendendo como funciona. E aí a gente hoje me tornei um jovem experiente na política, né? Uhum. Então, depois dos primeiros 2 anos do primeiro mandato, acredito que foi sempre ficando mais tranquilo e hoje pessoas mais experientes vêm pedir, né, de idade, vêm pedir para a gente conselhos. Então, Uma troca. Exatamente. Então, foi desafiador no início, né, pela desconfiança, tive que mostrar tudo aquilo que eu entendia como política, ter os posicionamentos, para as próprias pessoas dali de dentro me conhecerem, para que hoje a gente pudesse estar onde está, né? Então, para mim é uma alegria muito grande ser hoje o presidente mais jovem da história do Legislativo, mas acredito que a minha história ali dentro me permitiu chegar nesse momento como presidente. Muitas experiências, né? E muitos momentos, né, marcantes de votações, de posicionamentos, de discussões. Então a gente vai sempre ficando mais cascudo, vamos dizer assim. A gente vai criando essa casca, porque a política pública não é fácil. Quando você coloca o seu rosto, a sua cara a tapa para ser escolhido pela população, a gente vê, eu sempre falo, quem se candidata é uma pessoa de muita coragem. Com certeza. Você está colocando à prova e tua vida vira um livro aberto. Então, você tem que estar disposto a julgamentos, a críticas, enfim, a tudo. E isso eu me acostumei. No começo é óbvio que não era fácil de lidar, mas hoje a gente totalmente acostumado e entendo as pessoas e fico feliz, porque as pessoas precisam participar mesmo e discutir, cobrar, isso faz parte. Então, como essa cobrança sempre tem aumentado, eu vejo que é porque a população está se interessando mais também pela política. A cobrança nunca para, né? Nunca. E é de todas as formas, todos os jeitos, e cada um, obviamente, com os interesses coletivos, mas também com os interesses pessoais. Então, a gente entende as vontades de cada um, o que é possível fazer, o que é possível apresentar ou não, se aquilo realmente é para um bem coletivo ou não. Então, a gente vai... como eu disse, ficando mais experiente, entendendo também cada pedido e cada forma da população se posicionar, de solicitar, e a gente também tem esse papel muito próximo à população. Então o vereador é realmente o político, que é o para-choque da sociedade. Então você sempre vai ser o primeiro, acontece uma coisa lá em Brasília, você vai ser o primeiro a ser cobrado ou receber na rua. Então, o político e o vereador, principalmente, para exercitar a vereança, tem que estar acostumado com isso e disposto, né, a ter realmente uma vida com o livro aberto. Enfrentamento, né? Faz parte. Faz parte. E ainda falando sobre a presidência da casa, a gente entende que você chegou com muitas mudanças, né? A Câmara vem de um processo de mudanças e adaptações. E, em resumo, de uma forma muito, muito prática, quais são as suas principais metas aí frente a esse biênio, né? Esses 2 anos que tu fica conosco aí enquanto presidente? O que você quer fazer dentro da Câmara? Eu sempre digo que quando a gente tem esse desafio, a gente tem que sair deixando um legado, deixando algo diferente do que a gente pegou. Então, eu sempre estabeleci desde o início um tripé da modernização, da transparência e do participação popular. A gente já conseguiu implementar alguns projetos, como, por exemplo, a Escola do Legislativo, que estava desativada. Eu fico muito feliz com isso. A gente tem visto a mudança realmente dentro da Câmara, dos servidores participando, assessores sendo qualificados, a gente realmente com um processo perto da comunidade, principalmente dos jovens, tanto no programa Conhecendo Toledo com os nossos jovens do município, também no programa do jovem parlamentar, né, do parlamento jovem, que aproxima nessa idade que eles estão ali partindo para um novo mundo, né? Para uma faculdade, que estão nesses últimos anos de ensino médio
e participando do que é uma Câmara de Municipal, realmente entendendo todo o processo, e a Escola do Legislativo transformou isso, realmente trouxe a educação para dentro da Câmara. Então, eu fico muito feliz com isso. Tem outros processos que a gente conseguiu colocar em prática, como, por exemplo, o Podcâmara, a comunicação, nós temos mudado muito, né? A gente tem uma nova identidade visual, isso para separar o que é a Prefeitura, o que é a Câmara, para as pessoas compreenderem isso, que cada ente público tem o seu papel. Agora com o Podcâmara também trazendo todos os vereadores, trazendo a própria comunidade, servidores, para falar um pouquinho da Câmara Municipal. Eu acho que cada vez isso vai permitindo que a população conheça um pouco mais sobre o Legislativo e aí, repito, trazendo novamente aquele protagonismo que o Legislativo tem nas decisões do nosso município. Com certeza. E a gente sabe que a gente brinca, né, que a Câmara é a casa do povo, né? Então, a gente busca aproximar a Câmara da comunidade. Nós queremos a população perto. Né? Exatamente. E é justamente nesse sentido que são várias ações que estão sendo feitas para aproximar a comunidade e conhecer mais do que a gente tem feito, né? E o que você acha, o que você pensa sobre a questão das inovações e as mudanças que a sua gestão tem trazido para a Câmara, linkando com o que tu acabou de falar aí para a gente? Eu sempre brinco que, como eu vim do setor privado, quando a gente toma decisões no setor privado, elas são muito mais rápidas, né? Então, a gente tem que se acostumar que a gente planeja algo, mas muitas vezes a gente não consegue executar rapidamente. Mas a gente tem colocado em prática tudo aquilo que nós acreditamos. E essa participação popular mesmo, da população entender o processo, estar dentro do processo, participar do processo, é algo que eu sentia falta aqui em Toledo. Então, quando a gente vê uma comunicação chegando mais próximo à população, a gente oferecendo, enquanto Câmara, questões educacionais, aproximando o jovem, porque a gente faz um trabalho a curto prazo, né, com a população em geral, mas quando a gente traz o jovem para dentro da Câmara, para ele entender o que é o Legislativo, nós estamos fazendo um trabalho a longo prazo. Né? Eles estão exercendo a sua cidadania. Então, acho que nesse papel direto com o ser humano, a gente tem mudado bastante na gestão da Câmara e eu fico muito feliz por isso. Legal. E é nítido aqui que a nossa pauta é a juventude, né? Os trabalhos que tu tem feito. Como você diria para os jovens, né? Você, como exemplo, novamente falando sobre isso, que enxergam a política com desconfiança? A gente vive cenários difíceis, que as pessoas não querem falar de política, que as pessoas muitas vezes dizem que têm aversão à política ou que não querem nem saber sobre isso, né? E a gente sabe que precisa ser o processo contrário, que o jovem precisa estar ativo, que o jovem precisa participar, que é o futuro. O que você diria para esses jovens que vão assistir o nosso podcast, que acompanham também o trabalho da Câmara nas redes sociais, propriamente também lá na Câmara, que tem essa desconfiança da política? O que você, quanto protagonista disso, poderia dizer para eles? Sim, eu vou repetir o que eu disse aos jovens, o Parlamento Jovem, quando tomou posse lá na Câmara nesse ano, de que eles se encorajam realmente a ocupar espaço. E que esse encorajamento não seja só na questão política, pode ser naquele ramo que ela pretende atuar, mas que saibam que nem na política nem na vida existe vácuo, sempre vai ter alguém ocupando aquele espaço ou fazendo alguma coisa. Se você não toma atitude, alguém vai estar ocupando aquele espaço. Então, encorajo sempre os jovens para que entendam o seu papel e que eles não precisam esperar ter 30, 40, 50 anos para fazer alguma coisa. Se você vê, o Mark Zuckerberg criou o Facebook com 19 anos. Né? O Steve Jobs criou a Apple com 21 anos. Então, mas por quê? Porque eles empreenderam naquilo lá, eles acreditaram, se encorajaram, muitas pessoas os julgaram como loucos, mas hoje são o que são, porque lá atrás tiveram essa atitude, ousaram realmente e tiveram coragem. Então, falo sempre aos jovens que tenham coragem, tenham essa vontade, busquem, não só na política, mas em tudo que se faz na vida, busquem sempre estar encorajados, motivados e não esperem o amanhã. Tem que iniciar já agora. Se você tem uma vontade, tem um sonho, inicie agora que vai dar certo. Tem que vencer os medos. Com certeza. Não pode deixar o medo é natural, é saudável. Você tem que ter medo, mas você não pode deixar o medo te dominar, né? Te travar, né? Exatamente. E a gente também fala sobre a questão do futuro da política em Toledo, né? A gente vive um cenário de mudanças,
daqui a pouco a gente tem eleições de novo, né? Como que você entende que esse ambiente político está mais aberto à inovação, cada vez mais também aberto a outros... A inserção da mulher na política também, né? Então, são assuntos muito evidentes nesse momento. Sim. O que você falaria sobre a política de Toledo? Ela está aberta a essas situações? Ela está fechada? Qual que é a tua opinião sobre isso, no sentido de renovação política? Sim, a Câmara é uma... Não existe uma Câmara sem política, né? A Câmara é uma casa política. A população, a sociedade é política. Então, naturalmente, a gente vê processos sempre de mudanças, de conceitos, algumas coisas permanecem, outras mudam, como eu disse, a questão da rede social, um mundo globalizado, opiniões diversas. Eu vejo que a população tem cada vez buscar pessoas que representam a voz delas. Esse está falando o que eu falaria se estivesse lá, que tenham bandeiras, que tenham posições. Então, a rede social em si, vou focar nisso, sobre essa questão da renovação política, da questão política. A rede social teve um papel importantíssimo para a democracia e continua tendo. Muitas pessoas decidem o voto na rede social e acompanham hoje os políticos pela rede social. A aproximação da população com a política se deu muito através da rede social. Se você pegar 10, 15 anos atrás, a população não sabia quem que era um ministro do STF, quem que era um ministro do governo federal, não acompanhava quem que era um secretário municipal, um vereador, então, pouquíssimos. Era só quem estava ligado à política. E hoje não. Hoje é uma busca constante, é um acompanhamento constante. Então, as cobranças também são constantes. E esse posicionamento, aquele político que fica em cima do muro, eu acho que vai cada vez mais perdendo o seu espaço. Acho que a população também não está só interessada nas verbas que ele traz, nas emendas que conquista. A população está interessada em ser representada. Então, acho que é um marco da política daqui para frente que tende a avançar. Acho que nós já tivemos exemplos na democracia que demonstram que realmente é nesse caminho, mas acho que daqui para frente nós vamos ter um salto ainda maior desse papel, das redes sociais, da comunicação e do político estar mais próximo à comunidade, mostrar o seu trabalho, né? E a gente tem cuidado muito isso quanto à Câmara. Sempre tenho dito, nós estamos buscando mostrar o trabalho da Câmara e dos vereadores, porque a gente ainda tem aquele estigma de que o vereador trabalha uma vez por semana na sessão da Câmara, uma sessão. E, na verdade, o nosso trabalho é um dia a dia constante e de muitas agendas. Então, sessão toda segunda e toda terça à tarde, todas as comissões acontecem durante a semana, então a semana sempre agenda cheia da questão legislativa, fora a questão de atendimento da população e a questão da fiscalização em loco que os vereadores fazem. Então, a agenda do vereador é muito constante e a Câmara está sempre mais presente na política pública. Então, acho que a gente tem avançado bastante nisso e acho que a população tem acompanhado cada vez mais isso. Com certeza. Então, a gente entende que os acessos estão diferentes, né? Que muito várias diferente. Pessoas podem acessar essas informações. As pessoas estão mais interessadas, né? Uhum. E a rede social, ela vem justamente para fortalecer, né? Impulsionar isso. A Claro. gente entende que as empresas que não estão em redes sociais, os políticos que não estão, eles deixam de ter alguns acessos, né? As pessoas acompanham ali. E a própria transparência, né? Você vê, a gente tinha uma transmissão só no YouTube, daí agora foi colocado também no Facebook, daqui a pouco a gente consegue colocar no Instagram também, enfim. A gente tem buscado colocar em mais plataformas para que as pessoas tenham pelo menos o mínimo de... Ela vai ver ali, talvez tenha curiosidade de escutar uma fala, escutar outra, escutar um posicionamento, saber o que está acontecendo. Então, isso é importante também. Então, ela escuta na rádio, ela vê na internet, ela vê na rede social, a informação tá Exatamente. ali, né? Nós estamos buscando essa transparência justamente em todas as formas. Internet, rádio, jornal... buscando mostrar o trabalho da Câmara, né? E por todos os meios para a gente conseguir atingir todos os públicos, que o nosso público, todos os públicos são importantes, seja aquele que consome só a informação pelo jornal, seja aquele que consome só a informação pela internet, e seja ele a pessoa mais rica da cidade ou a pessoa menos abastada da cidade. Então, a gente precisa entender que a Câmara faz política
para todos e não apenas para um, para outro, para um segmento, para outro. E é por isso que a gente procura levar essa informação a todos, né? Acho que isso é a transparência real, né? E também faz link com o que a gente falou da participação, né? Com certeza. Porque quando as pessoas pensam em participação, muitas vezes não é só ir à Câmara, é também acompanhar o que a Câmara faz pelos canais, pelos meios que a gente tem, né? Exatamente. Então, tudo volta para o que tu falou da questão da participação popular, né? Com certeza. Perfeito. E não é só de presidente que vive o Gabriel, né? Como que tá aí teu mandato também enquanto vereador? Quais que são as bandeiras que tu tem defendido aí nesse período? O que você falaria aí para quem vai acompanhar nosso material sobre o vereador Baerdo? O que ele continua fazendo? Principalmente, meu foco principal é a saúde pública. É interessante como a gente vai... Quando eu entrei, eu falava muito mais sobre empreendedorismo, né, etc. Continuo nesse sentido, até por mexer com isso ainda, ter ainda empreendimento na cidade, mas também a gente vai entendendo cada vez mais a necessidade da população. E a gente vai moldando o nosso mandato a isso e conhecendo mais como funciona. Então, hoje, meu mandato é principalmente focado na saúde pública. Eu entendo que essa é a grande necessidade da população, é o assunto que a população mais nos traz, mas buscam a gente. Então, tenho buscado entender ao longo desses anos cada vez mais sobre o Sistema Único de Saúde, sobre como funciona, e buscado, inclusive, a orientação. Muitas vezes falta só orientação para a população. E apresentado projetos quanto a isso, feito cobrança. Então, meu mandato hoje é muito focado na saúde pública, a desburocratização, que é uma pauta desde que eu entrei e continuo defendendo. Eu sempre falo que a gente não pode atrapalhar quem quer empreender, é o mínimo que o poder público tem que fazer. Isso tanto no empreendimento comercial, industrial, como também para quem produz, produtor rural. O poder público tem que buscar atrapalhar menos as pessoas, né? Cuidar das suas grandes responsabilidades, e a desburocratização é de extrema necessidade para isso. Com certeza. Você apoia também bastante entidades aqui em Toledo, né? A gente acompanha também as aprovações de utilidades públicas. Então, eu vejo o Gabriel bastante presente nas entidades aqui em Toledo também. Esse trabalho é bem, bem importante e fortalece, inclusive, a sua atuação, né, Gabriel? Sim, nós buscamos estar muito presentes nas entidades, nas associações, enfim, para que a gente possa estabelecer esse contato. A gente sabe que as entidades têm precisado cada vez mais da ajuda do poder público. Inclusive, muitas entidades fazem um trabalho que seria do poder público, assumem responsabilidades. Então, a gente está sempre com o mandato próximo a eles, apresentando projetos, inclusive, sobre a utilidade pública, para que tenham mais acesso aos recursos públicos, que possam ter mais apoio do setor público. Então, a gente vai sempre cuidar das entidades, buscar apoiar, porque as entidades cuidam de pessoas, cuidam dos animais, cuidam de muitos segmentos que às vezes são desassistidos. Legal. Gabriel, a gente já está quase indo para os nossos momentos finais aqui do podcast, mas antes disso eu queria que tu deixasse um recado para quem acompanha, para os seus seguidores também, que com certeza vão acompanhar esse material. Quem quer começar na política hoje, o que você daria de conselho? Olha, primeiro se preparar mentalmente, porque não é fácil você se colocar à prova, colocar muitas vezes a sua liberdade, né, de lado para ir para uma vida pública. Você perde totalmente a sua liberdade, tua família sofre também, né, com isso. Mas se você não ocupar o seu espaço, não lutar por aquilo que você acredita, outros que muitas vezes você não concorda vão ocupar. Então, se encoraje, muitas vezes é a sua liderança que está faltando na política do Brasil, né? Então, eu sempre tenho essa vontade, busco muitas lideranças e busco ajudar a construir lideranças para que assumam os seus papéis, na formação que a gente consiga formar liderança para assumir os grandes papéis do futuro, porque é assim que a gente vai mudar a nossa realidade, o nosso jardim, para poder mudar o Brasil, né? Com certeza. A gente tem aqui para o final um ping-pong. A gente gostaria de ouvir algumas opiniões suas, principalmente pessoais, e entender o que o Gabriel vê hoje como uma principal conquista durante todo esse período de vereador estando no terceiro mandato. O que você definiria como uma principal conquista desse período? Olha, para mim, a legislação que eu consegui aprovar, de que até hoje muda a vida de pessoas, a qualidade de vida de pessoas, é da pessoa com fibromialgia, os direitos da pessoa com fibromialgia. Nós somos
uma das cidades pioneiras quanto a isso, um projeto de lei de minha autoria, junto com várias pessoas que têm a fibromialgia, que a gente conseguiu aprovar esse projeto de lei, que dá uma série de direitos e garantias a essas pessoas e que realmente traz uma qualidade de vida diferente a elas. Que bacana. Tem algum projeto aí na sua gaveta, no seu pensamento, que você gostaria de ver aprovado ainda nesse período aí de 4 anos que você assumiu agora recentemente? O que está engatilhado aí pelo vereador Gabriel? Eu apresentei no passado e tenho vontade, um sonho que a gente consiga regularizar os imóveis de Toledo. Acho que Toledo tem muitos imóveis em contrato de gaveta. E uma das formas disso é o incentivo do ITBI, de uma redução temporária de ITBI. Propus no passado, não deu certo, quero propor novamente, para que a gente possa tirar os contratos da gaveta, regularizar. Isso é bom para o município que arrecada, bom para a pessoa que vai tirar esse contrato da gaveta e vai ter de verdade o seu imóvel na sua propriedade, porque você só tem uma propriedade mesmo quando você está com a escritura na mão e regularizada. E uma das formas disso acontecer é com esse incentivo de uma redução temporária de ITBI. Eu acho que seria saudável para o nosso município e para as pessoas, principalmente. Uma boa defesa aí pela frente. Com certeza. Gabriel, o que define um bom político? Olha, um bom político, eu acho que é um político que dê acesso às pessoas. Eu acredito que cada um tem a sua representação e tem a forma de atender aquele público, não só que votou nele, ou que acredita naquilo que ele defende, mas o acesso à população, estar próximo, conversar, não se esconder, se posicionar. Eu acho que isso é um bom político, quem dê acesso. E também um político que se posiciona. Acho que são essas duas questões, o acesso com as pessoas e o posicionamento. Política em cima do muro hoje acho que está perdendo cada vez mais espaço e acho que a posição ela tem que ser constante. A pessoa quer saber o que o político pensa. Com certeza. Acho que se não for para isso, acho que tem que estar fora da política. Precisa ter uma opinião. A posição independente, não digo a posição de direita, esquerda, eu digo posição nas pautas. Cada pauta exige uma posição, exige um conhecimento e acho que é isso que tem que ser levado adiante. Gabriel, eu inclusive já ouvi você falar que tu é filho de Toledo, né? Filho dessa terra. Toledo em uma palavra. Toledo, eu vou colocar em 2 palavras, amor e trabalho. Eu acho que é uma cidade que eu amo, que a gente trabalha aqui, que a gente respira e vive realmente a cidade, né? A gente se sente pertencente à cidade, então a população tem esse sentimento. Então é uma cidade que pulsa realmente amor e trabalho, uma cidade trabalhadora e por isso que está onde está, por as pessoas terem amor a essa terra e trabalharem muito para que isso se desenvolva. Para que Toledo prospere. Exatamente. Vamos supor que você precisasse apresentar o Gabriel para qualquer pessoa. O que você falaria sobre ele? Boa pergunta. O Gabriel é uma pessoa que a gente às vezes tem uma armadura, vamos dizer assim, quando a gente fala do Gabriel político, porque a gente sabe que não é fácil ser político. A gente precisa ter essa postura, né? Agora, o Gabriel é uma pessoa muito amorosa, de muitos amigos, muito família, né? Eu largo tudo para ficar com a minha filha, com a minha esposa, então minha família está sempre em primeiro lugar. Uma pessoa de muita fé. Eu costumo não misturar fé e política, acho que são vertentes diferentes, mas sou uma pessoa de muita fé que está sempre presente na igreja, participando. Então, eu acredito que o Gabriel é uma pessoa, eu me apresentaria assim, uma pessoa próxima à família, uma pessoa próxima dos amigos, uma pessoa com muita fé. Que bacana. O que mais te dá orgulho aqui da cidade? O que te daria orgulho de falar? Eu tenho orgulho de Toledo por? Tenho orgulho de Toledo pelo seu povo. Acho que o povo de Toledo é respeitoso, é trabalhador, é um povo honesto, um povo ordeiro. Acho que Toledo tem culturalmente, na sua essência, a sua história ali da essência dos pioneiros, etc., todos de uma forma cultural em conjunto da população. Então, o nosso povo é diferente. Então, eu tenho orgulho do nosso povo. Que bacana. O que você diria como motivo para participar da política? Qual é o que te motiva a estar na política hoje? Hoje, o que me motiva a estar na política é amar a cidade. Acho que Toledo, apesar de ser uma cidade muito desenvolvida, a gente ainda pode crescer muito mais.
né? A gente é polo gastronômico, é polo universitário, a gente pode sempre evoluir e Toledo tem condições, inclusive financeiras para isso, tem um sistema público saudável e a gente pode sempre avançar muito mais. Então, isso me motiva a estar na política porque acho que a gente pode fazer diferente. Gabriel, e por último, gostaria de saber se você tem uma recomendação de um livro, de um filme, de uma série para falar sobre política, algo que tenha aí te motivado, faz sentido com o assunto, que você poderia deixar como indicação para as pessoas. Eu acho que primeiro tem um livro do Vitor Beal que eu gosto muito, que é O Tempo de Heróis, dos Heróis Esquecidos da História de Toledo, que conta a história de várias famílias pioneiras, de pessoas que às vezes não ocupavam um cargo grande ou talvez não tinham tanta importância, entre aspas, no momento político, administrativo, mas que estavam nos bastidores, famílias que movimentaram realmente essa terra e que são a essência dessa terra. Então esse livro para mim é fantástico e nos dá um pouquinho mais de amor ainda por Toledo. E também eu gosto de um filme que é A Procura da Felicidade, que é do Will Smith, e que é uma história que é a história de grande maioria da população, que é um homem que fica com um filho, que busca, tá quebrado financeiramente, precisa buscar um trabalho e tem essa vivência com o filho. É muito legal porque é uma história de batalhas mesmo. Então, eu acho que essa é a história quase do povo do mundo. Então, é muito bacana e isso inspira para que a gente busque dar oportunidades às pessoas. Nesse filme tem essa oportunidade, ele vira a chave, muda de vida, e acho que as pessoas precisam de oportunidade, e acho que a política é um caminho para criar essas oportunidades. Bacana. E assim, a gente encerra mais um episódio do Podcâmara, o podcast oficial da Câmara de Toledo. Hoje tivemos uma conversa com o vereador-presidente da Casa de Leis, Gabriel Baierle, que é do Partido União Brasil. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e lembramos que a sua participação é fundamental para fortalecer a democracia. Siga o Podcâmara na sua plataforma favorita e fique por dentro das ações, dos debates e das decisões que constroem o presente e o futuro de Toledo. Até o próximo episódio e, Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Obrigado e acompanhe a Câmara Municipal, que tem muito trabalho acontecendo.